Erga as suas mãos, vamos orar pelo pastor Sobrinho. Amém. Poderoso Senhor, mais uma vez, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite e queremos, Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquela palavra que o Senhor quer que os nossos corações sejam tratados. Deus, nós não queremos ser apenas ouvintes, Senhor, nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, usa o pastor Sobrinho como um canal aberto, Senhor, para a ministração da Tua palavra e que ela encontre guarida nos nossos corações de tal maneira que provoque uma reflexão e uma transformação de comportamento. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Pode ser melhor. Graça e paz, queridos. Ah, sim. Vocês estavam parecendo eu, cansado. Agora ficou melhor. Bom estar com vocês mais uma vez. É uma alegria para mim sempre poder trazer a palavra e, sobretudo, quando eu tenho a oportunidade de refletir algo que Deus tem falado ao meu coração de uma forma muito prática. Eu creio que Jesus é prático, que o Evangelho é prático. E aí, quando eu consigo meditar numa palavra que no dia a dia eu consigo aplicar com velocidade, isso me deixa muito feliz. Eu queria compartilhar com vocês um texto que é conhecido, mas Deus falou de um jeito especial comigo em relação a ele. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Romanos 6, está logo depois de Romanos 5, é fácil de achar. Antes de Romanos 7, né? Agora ficou facílimo, né? Com essa dica. Romanos 6, nós vamos ler do verso 1 até o 14. Quem achou, diga amém. Romanos, capítulo 6. Todo mundo achou? Deixa eu olhar para ver se... Ó. Eu falei assim, deixa eu olhar. E até quem não achou levantou assim, para eu achar que tinha achado. Vamos lá. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos a Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por sua morte, igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por sua ressurreição, igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta, com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Jesus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Tchau, foi um prazer estar com vocês. Porque toda vez que eu leio um texto assim, que a mensagem é muito direta, não dá vontade muito de falar não, porque esse texto a gente lê e a gente deveria aplicar imediatamente à nossa vida e ser prático. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas questões. E queria que você olhasse para a sua vida. Esqueça agora a vida do irmão. Não fique olhando o texto dizendo assim, isso aqui aplica a fulano, isso aqui é... Pense em você, pense na sua vida. Porque essa carta, ela foi dirigida à igreja de Roma.
essa carta, ela é, não há uma precisão, mas ela é de pouco depois do dia de Pentecostes. Então você imagina o povo revestido de poder, recebendo uma mensagem sobre vencer o pecado. Parece uma coisa assim, peraí, mas o crente não tem dificuldade com o pecado, porque se está com Jesus, não já venceu? Mas aqui ele escreve justamente para que eu e você, que temos Jesus, permaneçamos firmes naquilo que é o que deve nos mover e não nos paralisar. Às vezes a gente pensa assim, mas o mundo é cheio de pecado, o pecado é pesado, é difícil vencer o pecado. A gente fica repetindo essas coisas e esquece de dizer que com Jesus há vida, com Jesus eu vivo de forma abundante. E a gente começa a olhar para aquilo que nos amarra ao invés daquilo que nos liberta. Então, esse texto é uma reflexão, não é uma reflexão sobre o homem que morreu, é uma reflexão sobre a nossa nova vida com Cristo. Não é sobre quem era você antes do pecado, não é sobre como a sua vida era ruim e pesada, é sobre como a sua vida agora é livre. É sobre o pós-Jesus na sua vida. Não é sobre o que a igreja acha de você, nem sobre o que a sua família ou o que as pessoas acham de você. É sobre como Cristo está olhando para você. Então, o texto começa com uma pergunta, que é uma pergunta retórica, uma pergunta que a resposta já estava de cara dada, que é, bota o versículo 1 na tela aí, que ele fala, por acaso a gente, portanto o que vamos dizer, será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente? É óbvio que não, mas por que ele pergunta? É porque certamente naquele cenário, qualquer semelhança com os dias atuais pode ser só coincidência, o povo que abria a boca para falar de Deus, vivia permeado, morrendo de medo, tenso, vivia preocupado e alguns até vivendo de forma prática como o pecado podia mexer na vida deles. Quando a discussão deveria ser como o pecado não os afeta mais. Porque não é sobre o pecado deixar de existir, nunca vai deixar de existir. Aliás, quando você aceita Jesus, parece não, o canhão de pecado de Satanás aponta para você com mais força. Eu li uma frase hoje que eu até botei no meu Instagram lá, que estava assim, Satanás nunca descansa de balançar o berço do cristão que está adormecido. Rapaz, e quando eu vi aquilo, Satanás nunca descansa ou nunca fica cansado de balançar o berço do cristão adormecido. E esse texto, e essa afirmação, e esse cenário de falar de pecado num ambiente de crente, porque num ambiente de crente não deveria se falar do pecado, mas de como se vence ele. Não deveria se falar de como o pecado abate um crente, mas sobre como Deus o liberta dessa sensação. Nesse cenário, o texto está trazendo para nós aí uma série de coisas. Porque o cristão, alguns cristãos, e eu espero que não seja você, quando aceitam Jesus, parece que viram escravos das obrigações de Deus. Não posso isso. Por que isso? Porque eu tenho que ir para a igreja. Porque se eu não for para a igreja, isso. Por quê? Não. Você não é um escravo das obrigações que você assumiu com Deus. Você é livre nele. Porque você agora pode escolher. E eu espero que você escolha por Jesus. Mas você pode escolher. E aí, ao invés de sentir a alegria de escolher pelas coisas de Deus, a gente sente o peso e a tristeza de ter Satanás ao nosso derredor. E deixa eu lhe dizer, não importa o que você faça, ele vai ficar ao seu derredor. Não tem o que você faça. Você pode ser o crente melhor do mundo, orar 24 horas por dia, você pode ter o melhor testemunho. Aliás, quanto mais crente você for, mais ao seu derredor ele estará. Então, a presença daquele que estimula o pecado em você não pode te manipular e ser mais importante do que a presença daquele que te liberta. Então, essa nova natureza, que é sobre o que o texto fala, essa nova natureza é que faz com que eu e você possamos dizer que somos verdadeiramente livres. E aí é sobre isso que o texto vai fazer a gente refletir. Porque ele diz, no verso 3, aliás, do 1 ao 2, ele fica falando sobre o pecado, mas no 3, ele já fala da união com Cristo na sua morte
E aí ele acaba dizendo algo muito especial do 3 ao 5, que ele diz: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? O que ele está dizendo é que a minha vida e a sua antiga vida do pecado morreu. Ah, pastor, mas todo dia eu me sinto tentado a pecar, todo dia, como é aquele louvor? Todo dia o pecado vem e me chama. Mas esse mesmo louvor diz o que depois? Eu escolho Deus. Porque não há o que você faça e o que eu faça que impeça do pecado bater na sua porta. Mas há um que, se habita verdadeiramente em você, faz você resistir. E ele é tão misericordioso que às vezes quando você deixa ele de lado e cai, no momento seguinte ele está lá de novo para te ajudar. Porque se fosse pelo nosso merecimento, a gente estava frito. E aí ele diz, no verso 6 e 7... que o velho homem crucificado com Cristo, né, isso representa de uma forma clara o fim do poder do pecado sobre as nossas vidas, porque ele diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem, o verso 6, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Talvez eu e você estejamos gastando muita energia falando do nosso velho homem, e aí quando eu falo velho homem, né, é uma simbologia para a mulher, se você quiser falar velha mulher, pode falar também, mas assim, é uma simbologia de que talvez nós estejamos gastando muita energia com quem já morreu. Porque a gente diz, não, porque antigamente, meu velho homem, e o que é que você tem para falar do novo homem? Como é o seu testemunho sobre pós-Jesus? Não, depois que Jesus entrou na minha vida, eu continuei com as mesmas dificuldades para enfrentar algumas coisas, mas tenho vencido elas. Antes eu não vencia, com o velho homem eu não vencia. O pecado batia na minha porta, eu abria, ele entrava. Agora ele bate na minha porta, eu dou um chute nele. Será que esse é o testemunho que eu e você podemos dar de verdade? O que o texto está dizendo é, vocês estão revestidos de poder, mas o que é que vocês estão fazendo com esse poder? Vocês estão dando testemunho sobre como estão vencendo o pecado, ou vocês estão contando a história de quando vocês pecavam? E talvez eu e você estejamos gastando muita energia em contar a história e reviver a história de quando pecávamos, e isso está fazendo com que a gente sofra e perca o foco. Porque não é sobre o quanto você errou ontem, é quanto você está livre para não errar a partir de agora. É quanto você está com Jesus ao ponto de saber que quando o pecado bater na sua porta amanhã, e eu vou te dizer logo que ele vai bater, não há o que você faça para impedir. Quando ele bater, porque não tem problema ele bater, o problema é você abrir. Quando ele bater a porta, você vai dizer para ele, não tem problema, pode bater aí, porque em outrora aquele que morreu não resistia, mas aquele que hoje vive resiste. E é bom que o pecado saiba, e o seu agente, aquele que manda o pecado para você, saiba que não tem nada a ver com você. Porque se você disser para ele que é por você, amanhã você perde. Se você disser para ele, pode vir, que é comigo mesmo, se prepare que na próxima você vai perder. Você tem que dizer, pode vir, que você está lutando com aquele que habita em mim. Porque não é sobre mim, é sobre aquele que habita em mim e que luta por mim. Porque eu e você perderíamos todas as batalhas se estivéssemos sozinhos. Você pode ser filho de crente, você pode estar crente há 30 anos, você pode morar na igreja, do lado da igreja, vizinho da igreja, na rua da igreja, você pode ser filho de pastor, você pode ser o que for, sozinho você vai perder. E não tem o que você faça em relação a isso. Mas eu tenho vencido. Não é você, é sobre como o Espírito Santo de Deus tem atuado em você. E eu ainda vou mais, é como ele tem atuado através de você, porque nesse momento tem gente que poderia ter pecado e não pecou porque olhou para você. Os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares, quando eles olham para você, eles se sentem mais fortes ou eles se sentem mais acuados? Eu gosto da ideia de que algum amigo ou algum familiar olha para mim e diz assim, rapaz, eu dou valor ao que eu vejo acontecer na vida dele, porque eu tenho visto ele vencer. Você consegue dizer de boca cheia lá na rua que você é crente? Você consegue dizer nos lugares que você tem vencido o pecado? Ou você tem tido vergonha de contar a sua história? Porque não é sobre esquecer o que aconteceu. Eu não estou convidando você a ter amnésia. É sobre não dar importância ao que aconteceu se isso já está morto. Talvez você precise matar
aquilo que você está dizendo que está morto, porque talvez o velho homem esteja morto só na teoria, mas na sua vida talvez ele esteja bem vivo. E o que o texto está dizendo é: se você tem Jesus, você morreu com Ele. Se você tem Jesus, o que aguarda você é a ressurreição com Ele. Se você tem Jesus, a tentação vai vir para você como veio para Ele, a dor vai vir para você como veio para Ele, mas a vitória também virá. E você precisa, assim como eu e você, precisamos dormir e acordar com a expectativa da vitória em Cristo. Não da expectativa de que o pecado vai vir amanhã. Porque ele vai vir. Não tem como a gente correr disso. E aí, ele fala que no verso de 8, do verso 8 ao verso 11, eu estou deixando bem explicadinho para você quiser em casa depois meditar. Ele faz uma reflexão que é bem simples. Veja o texto, ele diz: ora. E aí quando o texto começa dizendo ora, é como se ele estivesse dizendo assim: rapaz, está mais claro que água. É como se ele dissesse assim: rapaz, vou desenhar aqui para você. Ele diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem entendeu isso, diga amém. Pronto. Aí ele diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre. Por quê? Porque Ele é vivo. Quem crê que Jesus é vivo? A morte não tem domínio mais sobre Ele. Quantas pessoas você conhece, crente, que tem medo de morrer? Eu conheço um monte. Outro dia eu me peguei numa discussão dessa na família. Eu falei: rapaz, se Jesus quiser chamar minha senha, pode chamar. Não me preocupo com isso não. Eu sei que se ele me chamar, ele vai cuidar de Daiane, dos meninos. Não tem problema. Mas assim, eu vivo a contagem regressiva. Para mim, cada dia que passa é um dia a menos da hora de chegar a eu encontrar o Senhor. E aí, num momento dessa discussão, uma pessoa da minha família, que é bem sentimental, começou a chorar, porque disse que as pessoas estavam querendo morrer, todo mundo morrer. Eu disse: não, é porque a morte não me assusta. Aí talvez, sei lá, semana que vem acontece um negócio, eu morro, aí o pessoal vai dizer assim: tá vendo, o pastor estava se despedindo naquele dia. Não, não é isso não. É que a morte para mim é algo que não me assusta. De verdade. Porque eu sei para onde eu vou. Quem sabe para onde vai, diga amém. Talvez o seu medo seja porque você morre de medo de para onde você vai. Eu não tenho medo não. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o pastor Vanderlei e o pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo, que pregou aqui recentemente do Exército de Salvação. A gente estava fazendo um podcast ontem, foi muito legal. E o pastor Oswaldo falou assim: não, porque metade da igreja quando for arrebatada. Aí eu interrompi. Eu falei para ele: o senhor acha mesmo que é metade? Aí o pastor Vanderlei falou: eu acho que é 10%. Aí a gente começou a rir. Porque pare para pensar. O texto diz que a porta é média, é larga ou é estreita? Na porta estreita passa a maioria? Passa a metade? Não, na porta estreita passa um pouquinho. Na porta estreita não vai passar todo mundo, não. Se você está com a fantasia de que 80% dos crentes que você conhece vai, já comece a acordar. Porque não vai, não. Pô, pastor, isso é muito duro de ouvir. Pai, dura ir para o inferno. Dura ir para o inferno. Eu prefiro ser duro com você agora e você acordar agora. E entender que no minuto seguinte você tem a oportunidade de corrigir e avançar. E entender que Jesus entrou na sua vida não é para que você possa levar a vida como quiser, para depois dizer assim: ah, Jesus, agora... Não, entrou na sua vida, muda a sua história ali. Você precisa abrir mão das coisas que te levam para o pecado. Você precisa abrir mão das coisas que te dão prazer, mas faz você pecar. Você precisa abrir mão das coisas que não agradam o coração de Deus e que vai te levar para o inferno. Pastor, mas é legal fazer. É legal até que horas? Porque todos os casos de pessoas que eu converso, que querem pedir perdão, elas sempre relatam a mesma coisa. Seja no prazer sexual, seja no prazer do uso de droga, seja em qualquer coisa, elas sempre relatam: no minuto seguinte que eu caí em si, eu caí em choro. Todos relatam a mesma coisa. Estava bom, eu estava curtindo, foi incrível, eu senti um negócio extraordinário, mas quando a ficha caiu, eu desabei a chorar. Porque a verdade, ela é cruel. Quando a ficha cai, que a pessoa percebe que naquela fração de segundo, que naquele momento que ela acordou, ela poderia ter morrido, e aquilo significaria para ela a condenação eterna, só resta para ela chorar. Mas que bom que deu tempo de você chorar, porque se não desse,
o choro seria eterno, acompanhado de ranger de dente. Mas que bom que você acordou e percebeu que o que você estava fazendo era ruim, que você não pode fazer mais. Que bom que você acordou e percebeu que aquela vida que você estava levando, você não pode levar mais. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, até que da igreja, e ela, no trabalho dela, tem uma pessoa que me conhece, uma colega dela de trabalho que me conhece, né? Foi minha colega no jornalismo. Quando eu trabalhei na rádio, ela era estagiária do departamento que eu trabalhava. E eu entrei lá, eu conhecia todos os departamentos, que eu entrei como escraviário, que é um nível antes do estagiário, né? É o escraviário. Aí depois você vira estagiário, depois... Então, quando ela entrou, ela já era estagiária, já estava boa, já não tinha mais problema. E aí, ela cresceu lá na rádio, nesse departamento, junto comigo. Eu era o diretor de jornalismo, ela era a jornalista, a repórter. E tudo que ela fez, eu já tinha passado, então eu já sabia. E a gente tinha uma amizade muito legal, e ela dizia assim, eu gosto muito da forma como você grava as reportagens, e eu queria aprender a fazer assim. Eu disse, pois sente que você vai aprender. E a gente passou anos, eu fiquei lá de 2004 a 2010, sei lá, e crescemos juntos. Hoje ela trabalha aqui na cidade, é assessora de imprensa de um vereador, e aí encontrou com essa pessoa aqui da igreja e falou assim, rapaz, eu conheço o Carlos, que ela me chama de Carlos, né? Às vezes até eu esqueço que sou Carlos, tanto que o pessoal me chama de sobrinho. E aí ela falou assim, eu não entendo, porque eu conheci ele na rádio, no jornal, eu conheci ele a vida toda no jornalismo, e eu não entendo porque que eu vou nas redes sociais dele, eu acompanho ele e eu só vejo ele gravar coisas que não tem nada a ver com o que ele fazia. Eu só vejo ele colocar conteúdo agora de Bíblia, de igreja, de não sei o que, eu não vejo mais ele falar de política, eu não vejo mais ele fazer não sei o que, eu não vejo. Aí a pessoa respondeu para ele assim, para ela assim, segundo ela respondeu assim, é porque esse é um negócio dele com Deus, você nunca vai entender. Porque não faz sentido para as pessoas do mundo abandonar ou deixar para trás aquilo que aparentemente é bom, que você domina, que te dá status. Quem está entendendo? Mas em algum momento da minha história, Deus me deu um comando, foi pare tudo. Em algum momento ele disse, eu não quero você aí. Você vai sair daí e vai fazer o que eu quiser. Eu disse, o que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero isso aqui. Eu digo, pronto, acabou-se. As pessoas que me acompanham daquela época não entendem. Meus amigos daquela época não entendem. Rapaz, por que ele abriu mão disso? Por que ele está fazendo aquilo? E eu sabe o que é mais interessante? Eu não fico nem um minuto sem dormir por causa disso. Eles que ficam sem dormir, tentando entender por que eu larguei. Eu não fico nem um minuto sem dormir, porque para mim faz todo sentido abrir mão daquilo que era legal para mim, mas que não estava me conduzindo para o caminho do Senhor, para fazer algo que é legal para o Senhor e que depois ficou legal para mim. Talvez você tenha chegado aqui hoje e está vivendo os seus pequenos pecados, as suas vidas de pecadinho, porque faz sentido para você, porque é legal na hora, porque na hora que você está fazendo ali é bom, porque as pessoas reconhecem, isso te dá algum status, te dá alguma moral, mas no secreto do seu quarto, pode ser que você esteja deixando aquela lágrima sozinho lá. Porque nenhum dessas pessoas que estão te ajudando a ir no caminho de pecado estará com você na hora que você for para o inferno. Você só vai encontrar talvez com elas lá. Mas nenhuma delas vai impedir que você vá. E aí o texto continua, depois que ele vai até o verso 11, ele está mostrando para nós a importância dessa nova vida em Cristo. Ele está falando que se você entende que morreu com Jesus, você vai viver com Ele. Ele está dizendo para você que não faz sentido você dizer que é crente e está preocupado aí com o pecado. Não faz sentido você dizer que é crente e dizer que não consegue resistir. Não faz sentido você dizer que é crente e ficar sofrendo, porque todo dia o pecado bate na sua porta, vai bater mesmo. E aí o que é que ele faz a partir do verso 12? Ele nos mostra como viver essa santificação de uma forma prática. Não é para você teorizar sobre santificação, não é para você dizer, como é que seria se eu tivesse feito não. É de uma forma prática. Olha o que ele diz no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aqui ele está falando do pecado mais prático, mais realizado fisicamente mesmo. Talvez, para você entender melhor, algo como uma traição, algo como um pecado sexual, algo como, usar droga, por exemplo, no corpo, algo como fisicamente acontece com o seu corpo. Porque quando a gente fala de pecado sexual, a gente faz duas associações. A gente associa para o adulto traição, para o jovem e para o adolescente a masturbação.
É sempre assim, é ou não é? Ou o namorar com mais de um, o negócio de ficar. É um negócio que eu sempre tive dificuldade, sabia? Mesmo quando eu era jovem, adolescente, esse negócio de ficar. E eu entendi uma coisa muito prática, que é assim, ó, quem fica quando Jesus voltar, fica. Pronto, grave isso aí na sua cabeça. Quem fica quando Jesus voltar, fica. Talvez faça mais sentido para você agora. Mas a grande armadilha de Satanás para nós, nessa área prática do pecado, é ele fazer parecer que você sozinho pode vencer uns pecados e pode não vencer outros. Aí você fica esperto para uns e fica mole para outros. Eu quero dizer para você que sozinho você não vence nenhum. Não tem aquele pecado que você é mais forte ou mais fraco. Sozinho você é sempre fraco. É por isso que o texto começa nos convidando a entender que o que você fez é semelhante ao que Jesus fez. E quando você morreu com Ele, você vai viver com Ele, você pode resistir por causa dEle. Talvez a sua dificuldade com o pecado, a sua não, a minha, porque você é santo. Talvez a sua dificuldade com o pecado e a minha, seja porque nós não estamos colocando Jesus no devido lugar, onde Ele deve estar, na hora que o pecado se apresenta para nós. Talvez quando o pecado bata na sua porta, Jesus terá trancado no seu armário. Talvez quando o pecado bate na sua porta, nem na sua casa ele entrou. E o que o texto está dizendo é, se você acredita que Jesus é aquele que salvou você, você pode vencer toda e qualquer tentação que chegar, desde que você deixe Ele lutar por você, e não você. Aí ele fala no verso 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, pois apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Rapaz, quando eu vi esse texto, isso me incomodou. Porque eu falei, como é que eu vou apresentar o meu corpo, o meu membro, como instrumento de justiça? Quem sou eu aí? Quem sou eu para ser instrumento de justiça? E aí Deus falou no meu coração, não é sobre você, é sobre como você se permite que eu use você. Se o pecado vem até você e você diz, eu vou vencer, você vai perder. Mas se você diz, importa que Jesus vença agora para que o nome dele seja glorificado, porque antes eu não resistia, mas agora em Jesus eu resisto, você está sendo um instrumento de justiça para com o propósito de Deus em relação ao mundo. Porque aquele amigo que te viu pecar, vai ser influenciado por você quando ele te ver resistir. Quem está entendendo, diga amém. Mas se aquele amigo te viu pecar, e agora vendo você crente, continua vendo você pecar, ele não consegue perceber qual é a vantagem e a diferença de ser crente. Eu vou me converter para quê? Eu vou aceitar Jesus para quê? Para parar de ir por lugares, porque não pode ir para um bocado de lugar, não é isso que o pessoal diz? Rapaz, eu vou para tanto lugar, que eu me divido tanto nos lugares, eu vou para shopping, vou para pizzaria, quem entendeu, diga amém. Quem é o crente que gosta da pizzaria, diga amém. E na mesma pizzaria que o não crente vai, eu vou. Não tem nada que eu tenha deixado de fazer depois que eu virei crente que me entristeceu. Nada. É porque eu entendo que em todo lugar que eu vou, a presença de Deus está comigo e é isso que me alegra. É a certeza de que Ele está comigo e qualquer programa que eu fizer, seja comer um biscoito creme crack com água gelada, que diga-se de passagem, eu gosto. Eu sou estranho, eu gosto. Minha mãe que dizia assim, meu filho, vai lanchar, eu digo, já vou, quando eu era adolescente. Aí quando ela chegava, eu estava sentado no sofá comendo biscoito creme crack com água gelada. Ela dizia, meu filho, tome um suco. Eu digo, mãe, mas eu gosto é disso. E eu cresci assim, e meu filho maior pegou as mesmas manias. Meu filho maior adora comer comida gelada. Eu não gosto não, mas ele gosta. E eu perguntei a ele, ô filho, ele pega assim um prato de macarrão, arroz, gelado na geladeira, bota na mesa uma colher e come. Eu falei, ô meu filho, isso me dá tanta agonia, por que você faz isso? Ele fala, ô pai, eu gosto tanto. Aí eu me lembro de quando eu dizia, ô mãe, eu gosto também, aí eu não tenho o que dizer a ele, eu deixo ele comer, eu só saio porque me dá agonia. E aí, quando ele traz esse cenário dizendo, os vossos membros como instrumento de justiça, ele está dizendo mais uma vez que não tem a ver com você, porque se você for comandar os seus membros, você vai pecar. Mas se você deixar eles serem instrumentos de justiça na mão de Deus, vai funcionar. Todas as vezes que eu converso com alguém, com algum jovem, ou com alguém que vem
conversar e querer pedir perdão ou alguma coisa sobre o pecado sexual, é sempre a mesma história. Todas as histórias são do mesmo jeito. Eu senti um desejo ardente de fazer isso. Aí eu estava lá sozinho quando eu vi. Aí eu digo, parei, você estava onde? Todos os jovens que trazem informação de pecado sexual, eles usam essa expressão. Aí eu estava lá sozinho e... Aí estava eu e o menino sozinho, ou eu e a menina sozinha, ou eu sozinho, ou eu sozinha. É sempre desse jeito. Eu não tenho um relato de alguém que disse assim, aí eu estava lá, aí na hora H veio aquela vontade, veio aquele negócio, aí eu orei e pequei. Não tem um relato, nenhum, nunca ouvi. De alguém dizer assim, eu estava lá naquela hora e eu disse, Jesus, eu não consigo. E aí Jesus disse assim, me tire de problema, é com você aí. Não tem um relato desse, nunca ouvi. Agora, todas as vezes que eu disse que alguém veio me contar um testemunho de que resistiu, ele é sempre assim, eu estava lá, eu quase caí, eu quase pequei, mas na hora H eu clamei por Jesus e Jesus disse, você é meu, e eu saí de lá. Todas as vezes que eu ouvi testemunho foi assim. E aí ele termina, e eu quero terminar também com isso, dizendo duas coisas que eu considero muito especiais. No verso 14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, olha que coisa incrível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu creio nisso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E aí ele diz por quê. Olha por quê. Porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E isso me remete a um outro versículo que está lá em Romanos 5, não é do texto que a gente leu, mas nós vamos ler, que eu vou encerrar com ele para você entender porque que quando você está debaixo da graça, você vence isso. Romanos 5 diz assim, ó, no verso 20, diz assim, veio porém, a lei veio, vou ler naquela versão ali, a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou mais ainda. Eu gosto da versão, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é assim que a gente ouve mais? Mas é a mesma coisa, mas assim, ó, porque onde o pecado, ali ó, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou mais ainda. Segura aí que a gente vai ler o 21. O que é que o texto está dizendo? Não importa qual é o tamanho do pecado que está batendo na sua porta, a graça de Deus vai vencê-lo. Não tem conversa. Mas é o pecado que mais me derruba. É aquele pecado que quando vem eu não consigo resistir. Não importa. A graça de Deus será sempre maior do que esse pecado que está te perturbando. E aí ele diz no 21 assim, ó, bota o 21. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina como ele começou. Se a sua vida é de Jesus Cristo, a graça dele não vai fazer com que o pecado te traga a morte, mas a graça dele vai te trazer vida. E eu quero que nessa noite você acorde para isso. A presença de Deus na sua vida não é para te privar de coisas. A presença de Deus na sua vida não é para dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. A presença de Deus na sua vida é para que você abra a mão dela. A presença de Deus é para que você diga, Deus, minha vida é sua, a partir de agora é com o Senhor, não quero saber mais como é. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa para onde Ele vai te levar, mas com certeza será melhor do que para onde você está indo sozinho. Fique de pé. Eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor vem para cá, ontem, que dia é hoje? Quinta? Ontem. Esse texto falou ao meu coração por causa de uma situação que aconteceu ontem. Eu estava numa reunião da empresa, uma reunião muito importante, online, né? Porque era com os presidentes, com o pessoal que estava lá em outro estado, e estava todo mundo meio tenso com essa reunião, porque foi uma reunião que foi convocada para alinhar coisas que alguém precisava levantar e dizer assim, isso aqui está errado, isso aqui não pode, e todo mundo meio com medo de fazer isso, porque era uma reunião que estava o presidente, estava o vice, estava os diretores, aí todo mundo fica com medo de apontar questões, sobretudo se essas questões precisam fazer com que essas pessoas corrijam coisas. Você imagina o que você dizer para o presidente, presidente, isso aqui está acontecendo, isso aqui a culpa é sua. Então o pessoal estava meio... E me chamaram para essa reunião
eu acho que me chamaram, é a minha sensação, porque eles sabem que eu diria. E aí quando chegou na hora lá, eu falei, ó Deus, é o seguinte, que o Senhor tome conta aí, porque eu quero, se eu tiver que fazer alguma coisa mais dura, que seja com amor, mas que eu faça. E aí chegou o momento esperado, e aí eu fui mais incisivo e falei o que eu tinha que falar. Eu disse, ó, isso aqui está acontecendo assim, 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 porque isso está detectado que é um problema do departamento tal, que é culpa sua. E essa daqui é uma situação tal, que a demanda aqui é sua. E aí comecei a dar os nomes, né? Porque eles mandaram eu disse. Mas com muito jeito. Em outra época, eu seria completamente diferente. Em outra época, eu teria feito o terror. Mas em um determinado momento, uma das pessoas da reunião usou uma estratégia que eu considero ruim, maquiavélica, mas ele usou. Que era assim, quando você não consegue vencer o discurso de alguém, só te resta um discurso, é desqualificar quem está falando com você. Então é mais ou menos assim, se eu estou falando com o André, aí André não consegue, dando um exemplo, viu? André percebe que o meu discurso ele não vai conseguir vencer, aí o que ele fala? Rapaz, eu estou achando que você não está bem, você está meio doido. Eu estou achando que você está precisando de ajuda. Eu estou achando que, rapaz, vocês perceberam que o sobrinho não está bem? Aí o que é que todo mundo começa a pensar? Se o sobrinho não está bem, o que ele está dizendo não deve ser levado em conta. E ele usou essa estratégia comigo, na reunião. Falou assim, meu irmão, ele ainda me chamou de irmão. Falou assim, misericórdia. Ele fez assim, meu irmão, eu estou preocupado com sua saúde, você aparentemente não está bem. Aí eu falei assim, não se preocupe não, porque eu já assisti várias reuniões você presidindo, falando diversas coisas muito mais desconexas do que eu estou falando, e eu percebi que você não estava bem e eu só orei, não externei para ninguém. Porque todo mundo que está nessa reunião aqui reconhece que o que eu estou falando aqui é correto, é lúcido e precisa ser feito. Se você não reconhece, o problema está todo com você. Aí ficou aquele silêncio. Aí daqui a pouco todo mundo aí mudaram o assunto e aí todo mundo ficou feliz. Lá no final da reunião, eu terminei, na hora que todo mundo foi terminar, eu falei assim, eu quero terminar a reunião primeiro pedindo perdão se alguma coisa que eu falei deixou alguém triste. Eu não retiro nada do que eu disse. Tudo que eu disse foi correto e necessário. Mas se causou algum machucado em alguém, eu quero pedir perdão, porque a intenção não foi machucar, foi corrigir. Se você quiser corrigir, estou aqui para lhe ajudar a corrigir. Se você não quiser corrigir, me fale aí que eu vou orar, mas o que eu falei era necessário ser dito. Porque quando você quer o melhor de um processo, não significa necessariamente que você tem que fingir que as coisas ruins não estão acontecendo e corrigir. Porque Deus não é assim comigo. Quando eu vacilo, Deus não me poupa. Ele me ama tanto que Ele me corrige às vezes de jeito duro. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já me peguei chorando, já me peguei triste porque Deus me repreendeu. Depois eu fui entender que se Ele não tivesse me repreendido, eu talvez tivesse até morrido. Então, se essa palavra hoje mexeu com você de um jeito que você ficou, poxa, pastor, foi muito duro, deixa eu te dizer, eu não estou nem aí. Eu vou me preocupar se você disser que essa palavra foi dura, porque falou ao seu coração sobre algo que você precisava corrigir e você não vai corrigir. Aí eu vou me preocupar. Mas se você disser, poxa, o pastor falou, foi tão duro, na hora me deu mas ele despertou algo para mim que eu preciso corrigir, eu vou corrigir, aí eu já fiquei feliz. E deixa eu lhe dizer, você não precisa dizer a ninguém que vai corrigir. Você não precisa sair por aí dizendo a ninguém que vai corrigir, é você e Deus. As pessoas vão perceber que você corrigiu quando elas verem o fruto dessa nova vida. E aí eu quero orar por você, que se nessa noite você sentiu que você precisa abrir mão de alguma coisa, que está pesado para você, que talvez você goste muito, mas você não quer abrir mão, mas você entendeu nessa noite que não é o que Deus quer para você. Talvez seja algo que você precise abrir mão, que é muito legal de fazer, ou talvez seja um projeto pessoal do seu coração, mas você está entendendo que esse projeto vai te distanciar do que Deus quer para você. Quem está entendendo? Ou se eu seguir esse caminho, eu vou ficar feliz por um tempo, mas depois não vai fazer sentido. Se você precisa que Deus mostre para você de forma clara esse ajuste, essa referência, eu quero que Deus hoje me mostre qual é o caminho que eu tenho que seguir, o que é que eu tenho que abrir mão, para que lado é que eu tenho que direcionar a partir de hoje, ainda que isso gere para mim um sacrifício imediato e uma tristeza, mas me dê a certeza de que haverá um momento bom, que me dará a certeza de que, mesmo não sendo o que eu quero fazer de imediato, será algo que vai me levar em direção ao céu.